estarmos aqui, por esse tempo de podermos adorar a Deus. Salmo 127 é um dos salmos mais lindos da Bíblia, né? Cada um tem a sua beleza e esse está entre aqueles que a gente sabe quase que de cor. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Partindo deste salmo tão conhecido, que fala que se o Senhor não edificar a casa, não adianta você edificar. Casa aqui é a vida. Se o Senhor não edificar na tua vida, tudo que você está fazendo por ela é inútil. Se o Senhor não guardar por onde você anda, todo o seu cuidado será inútil. Nós vamos começar entendendo que o homem sem Deus é uma criatura ou um projeto falido. A Bíblia revela como termina o homem sem Deus. Ele termina uma coisa horrível, uma coisa monstruosa. Ele não termina bem. Mas o mesmo homem em Deus, ele é um projeto maravilhoso, belo, bom, eterno, existe para a glória de Deus. Então veja bem, o mesmo ser humano, quando ele existe sem Deus, ele termina a sua vida, ele não vai para a inexistência, mas ele vai para a eternidade como uma coisa horrível. Você que já assistiu filmes de ficção que fala das catástrofes da Terra e todo mundo virou zumbi ou coisa monstruosa, isso não é nada perto da realidade revelada na Bíblia. No livro de Isaías, no capítulo 66, 24, fala daqueles que forem salvos, que entraram na maravilhosa e nova criação de Deus. Eles olharão para aqueles que foram enquadrados na rebelião e eles sentirão por eles horror. Porque o seu verme nunca morre e aonde eles estão, o fogo nunca apaga. Quem já ouviu falar sobre isso? Diga amém. Está nos evangelhos. Também no evangelho de Marcos, capítulo 9, fala que eles se tornaram um horror. A vida terminou de uma forma horrível, monstruosa. Uma coisa indescritível de feia. Porque o homem é um projeto de Deus que ele só funciona em Deus. Ele só tem garantia e duração em Deus. Sem Deus ele se torna uma coisa destruidora, horrível. E nós sabemos isso até pela nossa observação. Nós, como humanos, sabemos que o homem criou muitas coisas, mas não tem nada que o homem criou que funcione sem ele. Mesmo não conseguindo criar nada vivo, o homem não consegue criar nada que tem vida em si mesmo. Mas as coisas que ele criou, as coisas que o tanto dignifica, que tanto honra, que o tanto traz glória, elas não existem sem ele. Até agora não se conseguiu criar nada que funcione sem o Criador. Pode procurar na sua mente, na sua memória, você não vai encontrar. Isso já deveria ser um alerta para nós, né, um aviso,
porque tudo que o homem criou não funciona sem ele. Até mesmo as coisas que ele criou sem ele se tornam perigosas, armas, se tornam destruidoras, mesmo não tendo vida em si mesmo. E nós vamos partir deste salmo para nós entendermos uma revelação bíblica que tem em toda a palavra, que vai nos ensinar o que Deus está fazendo enquanto os homens estão se destruindo na terra. Você já deve ter se perguntado, talvez respeitosamente, o que Deus está fazendo hoje? Olha o que está acontecendo na terra, gente. Quem está aqui nessa terra há mais de 20 anos, ou há pelo menos 20 anos, sabe que tem algo errado. Sabe que está acontecendo alguma coisa. Sabe que o homem está em queda livre, que nós estamos em decadência, que nós estamos não somente destruindo o planeta, mas nos destruindo juntamente com a destruição tão evidente. É verdade que a gente não quer pensar sobre isso, a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer dar valor a isso, a gente quer procurar coisas boas e viver uma outra vida, mas isso é evidente. Olhe em qualquer direção, olhe o comportamento das nações, olhe o comportamento do ser humano, olhe o comportamento da família, olhe o comportamento dos jovens, olhe o comportamento do ser humano em relação ao ser humano, do ser humano em relação a Deus, do ser humano em relação à terra que ele mora. Você vai encontrar um monte de interrogações. O que nós estamos fazendo? E o que Deus está fazendo? E nós vamos ver que o que Deus está fazendo enquanto os homens estão se destruindo na terra e até mesmo destruindo a própria terra. Partindo dessa orientação inicial, que o homem sem Deus é uma criatura monstruosa, ele termina os seus dias de uma forma horrível, e o homem com Deus, ele termina os seus dias numa glória jamais sonhada, uma coisa bela, uma coisa maravilhosa, uma coisa eterna. Habitando na presença de Deus, podendo contemplar Deus, viver com Deus, coisa jamais sonhada como possível por nenhum ser humano. Então esta humanidade que caminha junto na terra se distancia de uma forma inexplicável no final. Há uma separação e um destino muito longe que leva o homem para um estado glorioso de honra e de felicidades eternas. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia, para você ler na sua Bíblia, para você saber que isso é uma promessa de Deus, está aí para quem crê. E para você saber o que vai acontecer com aqueles que não creem, para onde eles vão e como eles terminam. Então, se nós não falássemos mais nada, só de ler esses textos, nós já deveríamos ir para casa satisfeitos por saber disso de antemão. Quem me entendeu, diga amém. Então, se o Senhor não edificar uma casa, o que acontece se o Senhor não edificar uma vida? Está dizendo assim, olha, se o Senhor, o que Deus está fazendo hoje? Deus não está trabalhando na terra, Deus não está trabalhando em nenhum ramo. A Bíblia deixa claro que Deus está trabalhando na salvação de vidas. Deus está edificando dentro do coração de pessoas que querem e aceitam o agir de Deus na vida deles. E não está fazendo isso na vida de pessoas que bloqueiam Deus nas suas vidas. Então, se você nunca ouviu isso, pode crer, Deus não está ocupado de outra coisa. Os poderes do universo se sustentam pela própria palavra de Deus. Deus não tem que estar sustentando, fazendo força, não. Tudo que Deus criou, do jeito que Ele criou, onde Ele criou e para que Ele criou, está do jeito que Ele criou e se mantém pelo poder da palavra dEle. Mas a Bíblia fala que tem uma coisa que Deus precisa fazer todos os dias. Que Ele está fazendo, que Ele está atuando, que Ele está trabalhando dia e noite, incansavelmente. E isso se trata de um agir de Deus edificando vidas para Ele mesmo. Vidas que aceitam o seu agir.
Se o Senhor não edificar uma vida, o homem está em queda desde a queda. Nós chamamos de a queda, a primeira vez que o homem se rebelou contra Deus. E a partir dali ele não gerou mais filhos para Deus e começou a gerar filhos para o mundo e filhos para ele. A partir dali o homem vem se distanciando de Deus, ele vem se degenerando moralmente, espiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos. Ele está em queda livre, assim como Lúcifer está em queda livre do céu. Lúcifer já foi expulso do céu, hoje ocupa os ares, um dia reinará na terra, depois será lançado no mais profundo do abismo, no centro da terra, e por último no lago de fogo, no Geena. É uma estrela cadente, está em queda. E a grande parte da humanidade segue na sua cauda, junto com ele, com seus enganos. Então, quando o Senhor não edifica uma vida, ela está em queda livre. O homem faz de tudo. A humanidade, o ser humano, ele está concentrando todos os seus esforços para não admitir que ele está em queda livre. Por isso o homem, ele se ocupa de projetos, de criações que o projeta, que o dignifica, que o amplia. Então ele coloca seu nome nas ruas, ele coloca seu nome nas praças, ele procura valorizar os seus sonhos, valorizar os seus projetos, ele vai fazendo o seu nome aparecer, os seus feitos, os seus méritos, para não deixar aparecer e não aceitar a ideia de que ele está em queda. Em queda assustadora. Está caminhando dia após dia, a passos largos, aceleradamente, para uma destruição eminente, definitiva e horrível. Isso começou lá com Caim, desde que Caim matou Abel e que ele saiu da presença de Deus, ele começou a edificar cidades. E foi em busca de honras humanas, e glórias humanas, e prazeres humanos, e pensando só nele, e rompido com Deus. Mas a verdade é que o homem, ele não tem capacidade de projetar o seu nome, seus feitos, seus méritos, suas conquistas, seus sonhos. O texto aqui, o salmista está dizendo, olha, faça o que ele fizer, é tudo em vão, inútil. Pode levantar cedo, de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, pode se arrebentar por ele mesmo, nada disso, se o Senhor não edificar na sua vida, lhe valerá. Ele está em queda. A Bíblia diz que ele não sabe a sua hora, Eclesiastes 9:12. A Bíblia fala que ele não pode prever o dia do amanhã. Veja bem, alguém que não sabe a sua hora, que honra, que glória, que mérito ele tem. Que pódio ele quer. Ele não sabe prever o dia de amanhã, ele não pode mudar a cor de um fio de cabelo. Aí você vai falar assim, imagina, eu pinto todos os meus cabelos. Você pode pintar, mas ele continua da mesma cor. É só deixar ele crescer que você vai ver. Então foi Jesus que falou isso. O homem não consegue mudar a cor de um único fio de cabelo. Ele não consegue aumentar um côvado a sua trajetória. Ou seja, do dia que você respirou pela primeira vez ao dia que você vai respirar pela última vez, você não tem poder de aumentar isso daí 50 centímetros. Ninguém na terra tem esse poder. O homem, ele não pode ir com o vento. Nós conseguimos prever o tufão, mas ninguém consegue desviá-lo. Você consegue prever a tempestade, mas ninguém consegue impedi-la. O homem não tem poder sobre o tempo. Você pode fazer o que você quiser dentro do tempo, mas você não pode mudar o tempo. Você não tem autoridade sobre ele. E a Bíblia vai falando um monte de coisa que o homem não pode. A Bíblia fala o homem, dentro da eternidade de Deus, sabe o que ele é? Ele é uma brisa que passa. Ele é como uma erva do campo, que nasce num dia e no outro não existe mais.
Sabe o que a Bíblia diz que ele é? No Salmo 100, cada coisa dessa que eu estou te falando tem uma referência, ou 2 ou 10 para ela. Eu não diria nada disso da minha cabeça. Salmo 103 falou, sabe o que o homem é? O homem é pó. Isaías 64, 6 diz, o homem é como uma folha que cai. Ele tomba do nada. Ele respira no momento e no outro ele apagou. É o que ele é. Isso é o que ele é, sem Deus. Se você perguntasse para a ciência o que você é, a ciência vai dizer, olha, você é 150 ossos, com um tanto de músculo, com capacidade de batimento cardíaco, você é uma composição química. É o que você é. Mas o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz que o homem, se Deus edificar nele, como ele veio de Deus, ele tem o sopro de Deus, ele tem dentro dele a imortalidade. Por isso, se ele romper com Deus, ele vai viver na morte. Lá diz, lá o seu verme não morre, porque o fôlego de Deus não morre, mas o seu fogo não apaga. E ali haverá pranto, choro e ranger de dentes para todo sempre. Isso está repetido muitas vezes nos evangelhos. Texto evitado, texto feio, que ninguém gosta de pensar sobre isso. Mas esses textos estão aí para mostrar exatamente o oposto daqueles em quem Deus edifica na vida deles. Como é que eles terminam? Então, João 13 e 7, para finalizar essas referências, diz, o homem não sabe entender os feitos de Deus. Por isso, até mesmo entre as pessoas que estudam Bíblia, tem muita gente dizendo, eu não entendo Deus, eu não ouço Deus, eu não conheço Deus, eu não sei o que Deus está fazendo, para mim Deus não existe. Eles estão perdidos em relação a Deus. Eles não conseguem aprender os feitos de Deus. O próprio Jesus falou para os discípulos dele, o que eu estou fazendo vocês não sabem agora, vocês vão entender num outro tempo. O que eu estou fazendo vocês não vão entender agora. E hoje nós entendemos o que Jesus estava dizendo para eles e que eles não entendiam naquele tempo, que era referente à sua morte. O homem, ele não pode nada, ele sem o seu Criador, ele não tem capacidade nenhuma. Mesmo assim, desesperadamente o homem, ele luta para encontrar um sentido para a vida na terra. Ele está em busca desesperadamente da glória perdida, do sentido da vida perdido. Onde ele perdeu isso? Tudo na queda. E de lá para cá ele vem se perdendo cada vez mais. Quem me entendeu, diga amém. O que nós precisamos saber, queridos, é que em Isaías 45, 18 diz assim, olha, assim diz o Senhor Deus que criou a terra, não para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor. Deus deixou profetizado para nós, através do profeta Isaías, de outros profetas, vou citar só ele aqui, que a terra não termina um caos. Deus não criou ela para ser um caos. Deus criou ela para ser habitada. Deus criou ela para ele habitar nela com o homem. Então, lá na frente, quando tudo for destruído e Deus refizer todas as coisas, Deus habitará nela com o homem e o homem com Deus. Mas, até chegar esse dia, um número incontável de pessoas que passaram pela face da terra se perderam de Deus e de suas promessas. Mas para você que nunca pensou sobre isso, que está vendo a terra caminhando para a sua destruição, as nações se armando, a natureza se revoltando, os terremotos tomando conta, a Bíblia fala que vai aumentar os terremotos, os maremotos, o sol não vai dar a sua luz, primeiro ele vai aquecer, vai queimar os homens, depois ele vai escurecer, e que tudo aqui será destruído, mas que o Senhor reconstruirá. Eu vou fazer tudo de novo. E aquele plano original de Deus, de ele habitar com os homens,
Isso foi frustrado temporariamente por causa da queda e do pecado. Mas tudo está sob controle. Tudo está revelado aqui na minha e na sua Bíblia para você saber que daqui a pouquinho Deus tomará os reinos da terra novamente. Guarde essas referências. Se você não guardar elas, pegue uma cópia da mensagem depois e leia esses textos. Em 1 Coríntios 15, 23, está dizendo assim: depois que a morte for destruída, depois que todas as coisas perecíveis perecerem, Deus reinará novamente com os homens, e os homens agora, vivendo uma vida sem possibilidade mais de rebelião, reinarão com Cristo. E para sempre, e eternamente, numa comunhão entre céu e terra. Algo jamais sonhado, algo jamais imaginado. E que está por um fio, por acontecer. Talvez você lê um salmo desse, diz assim: o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. A nossa mente egoísta, avarenta, já pensa assim: eu como filho de Deus, enquanto estou dormindo, Deus está faturando para mim. O Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. O que Deus está dando para os seus enquanto eles dormem? O que é isso? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Está dizendo que Deus tem uma herança na terra, e essa herança que Deus tem, ela é fruto do ventre, é gente nascido de gente. É a herança dele. Aqui diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O salmista faz, como é um livro poético, ele usa o exemplo de um pai que deve ter um monte de filhos, porque os seus filhos serão a sua segurança. Aqui fala: feliz é o homem que enche a sua casa de filhos. Para você entender, imagine, na época em que o Salmo foi escrito, 500 anos antes de Cristo, se um homem morasse com a mulher dele e tivesse um filho só, quando alguém quisesse tomar sua propriedade, como é que ele se defendia? Não tinha polícia pública, não tinha segurança municipal, nem segurança estadual, não tem como você chamar a segurança. A defesa de cada família era a própria família. Aí ele diz, de uma forma poética: como flechas na mão do arqueiro, são os filhos. Imagine um arqueiro que tem que enfrentar o inimigo, e ele tem na sua aljava, ou seja, na sua mochilinha de boca aberta, onde se guarda os dardos, ele tem dezenas de flechas. Ele pode se defender muito mais, ele pode lutar muito mais. Agora imagine se ele tem uma flecha. Então, feliz é o homem que enche a sua casa. Imagine então um pai de família da época de 2.500 anos atrás, que ele tivesse 10 filhos, e isso lhe desse 10 noras, e depois 10 netos, e daqui uns dias ele tinha um pequeno exército para proteger a sua vida e o meio em que eles viviam. O texto está dizendo assim: olha, o Senhor, Ele está aqui na terra, porque Ele tem uma herança na terra, e a herança dele é os frutos do ventre. Quem aqui veio de um ventre? Diga amém. Você pode ser uma herança de Deus. Não importa seu sobrenome, não importa a cor da sua pele, nem o seu sexo, nem a sua idade. Você pode ser uma pessoa que Deus chama de minha herança. Minha herança são os filhos do ventre. Era projeto de Deus habitar na terra com os homens, e o homem rompeu com Deus e ficou rompido, mas Deus nunca abriu mão do seu projeto, e ele está dizendo que ele em Cristo Jesus reconquistaria depois o reino, e todas as coisas se convergeriam em Cristo, e as pessoas pelas quais Cristo morreu por elas, e que aceitaram a morte dele em favor delas,
Cristo retomaria o reino e levaria essas pessoas para Deus, e elas seriam para ele herança dele por toda a eternidade. Quem está me entendendo, diga amém. Em 1 Coríntios, capítulo 15 a 23, lá diz: Cristo primeiro, depois nós na sua vinda. No versículo 3 diz: toda sorte de bênção ele já nos deu nas regiões celestiais. Versículo 4, ele nos escolheu nele. Versículo 5, nos predestinou nele. Versículo 10, para fazer convergir nele todas as coisas. Versículo 11, nele nós fomos feito sua herança. Sabe o que Deus está fazendo aqui na terra? Edificando vidas em toda a terra. Aqui entre nós, em alguns de vocês, em alguns ali, em alguns lugares. O Espírito Santo de Deus, chamado aqui de Espírito da promessa, que habita em nós como penhor, garantia até o dia do resgate. Está aqui fazendo isso. Quem sabia disso? Diga amém. O que ele está fazendo? Está edificando vidas. Se você não percebe que a sua vida está sendo edificada, preste atenção. Se você está caminhando na mesmice do mundo, vida de gado, vida de povo enganado, vida de povo que não sabe amanhã, que caminha para a destruição, você precisa conhecer o que a Bíblia diz a respeito de como terminam os homens que Deus não está edificando na vida deles. Porque tem um povo que lá em Isaías, se você pegar o livro do profeta Isaías, para você não se perder, os últimos 4 versículos do profeta, você vai dizer, você vai ver lá o Senhor dizendo, eu, Senhor, vou fazer novos céus e nova terra, e vou habitar com a descendência dos filhos da promessa, e aqueles que não participarem dessa descendência, eles irão para um lugar que serão como um horror. Porque lá eles não morrem, e lá não há vida, porque eles habitam na morte. Então o seu verme não morre, e onde eles estão, o seu fogo não apaga. Vós, para vocês que vão habitar no novo céu e nova terra, vocês vão ver isso e vão se horrorizar. De ver o destino que o homem tomou. Queridos, quando lá em Apocalipse capítulo 15, 23, Paulo está dizendo que o Senhor, ele já decidiu, ele já fez, nós já somos selados, somos sua herança, ele já foi primeiro e nós ficamos aqui, vamos depois na sua vinda. A prova que nós temos que ele volta para nos buscar é que ele deixou uma penhora. Qual que é a penhora? É o Espírito dele que habita em nós. Você deve ter essa certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém, queridos? Você deve falar com ele, você deve orar, você deve sentir que ele está edificando. Sabe o que é edificar? Edificar é construir, é melhorar. O Senhor está mudando o seu caráter, o Senhor está mudando a sua visão, o Senhor está mudando a sua justiça. Você pode olhar no espelho e falar assim, olha, quem te viu e quem te vê, a minha vida antes de Deus, a minha vida com Deus, a minha vida 5 anos atrás, a minha vida hoje, a minha vida ontem, a minha vida hoje. Se você é uma obra parada, se nada está acontecendo, desperta, abre os teus olhos. O assunto é seríssimo. Se você é uma obra que está em queda livre, corre para Deus. Porque a humanidade está em queda. Mas o povo de Deus está sendo edificado. Em meio a barreiras, em meio a tormentas, em meio a temporais, eles podem perceber, eles têm racionalidade para isso, eles têm espiritualidade para isso, para perceber que mudanças gostosas, mudanças abençoadoras, mudanças cheias de esperança, mudanças que traz convicção, que enfrenta a vida, estão acontecendo na vida deles, e isso não é a partir deles, é a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. E se tem alguém que pode falar assim, olha, comigo não está acontecendo isso,
eu vou dizer para você, então se arrependa e aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, correndo. Porque Deus está fazendo isso, e Paulo diz, ele nos deixou o selo da promessa. O selo da promessa ele deixou uma penhora, é o Espírito Santo de Deus que está habitando no coração de cada um, fazendo esse trabalho, edificando vidas, porque essas vidas é a única coisa que Deus quer aqui da terra. Deus não quer o ouro, Deus não quer a prata, Deus não quer a igreja, Deus não quer nada que você possa imaginar. Deus está trabalhando por vidas, porque vidas foi o que custou o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Foi por vidas que ele morreu, foi por vidas que ele veio, foi por vidas que ele planejou. É por vidas que a vontade de Deus se realizará no céu. Mas muitas vidas perderão as suas vidas. Como eu disse no começo, nada em Deus, ou nada que Deus criou, existirá sem Deus. Se tornarão coisas horríveis. A começar com os anjos, que de anjos de Deus se tornaram terríveis demônios. Foram criados no céu, mas romperam com Deus, se tornaram criatura das trevas, monstruosas. Uma única dela pode fazer todos nós arrepiarmos de medo. Ontem gloriosas, hoje horríveis, assustadoras. Sua presença faz qualquer um sentir medo. E o homem caminha para o mesmo caminho, habitará com eles, viverão com eles, será um deles. Na sua devida proporção de humanos. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Abra ela para mim em Apocalipse capítulo 11. O texto por si só, ele se explica. Apocalipse capítulo de número 11. Versículo 15, eu vou ler pausadamente para você acompanhar na sua versão. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto pequenos como os grandes, para os destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, e no seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui está dizendo, chegou o tempo em que Deus retomará o reino da terra. Jesus voltará para reinar na terra. E quando ele voltar para reinar na terra, aqui diz aqui, passou o tempo dos governos da terra. Na verdade, aqueles que destroem a terra, aqueles que se destroem na terra, eles se enfureceram contra Deus, mas chegou o dia da sua ira. Quando o anjo tocou a sétima trombeta, chegou o tempo. Esse dia já existe. Isso aqui vai acontecer. O que falta para acontecer? Deus está edificando vidas. A hora que ele edificar a última, eu não sei onde isso vai e quando isso vai acontecer. Mas quando Deus terminar a sua obra, ele está edificando, Deus está trabalhando. Começou lá antes da fundação do mundo, quando ele planeja a vinda de Jesus, humanizando no ventre de Maria, vivendo, morrendo na cruz, indo para o céu, voltando, enviando o seu Espírito, edificando a sua igreja. Quando ela estiver pronta, acabou. Está edificando vidas.
Enquanto os homens estão se destruindo na terra, Deus está edificando a sua igreja. São profecias. Profecias de Deus, profecias de Jesus, profecias do anjo de Deus, ditando a João as palavras que Jesus, visto de uma forma gloriosa, falou: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar aos meus servos as coisas que em breve vão acontecer. Avance algumas folhas, leia comigo em Apocalipse capítulo 21. Quem já achou Apocalipse 21? Diga amém. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha, passou o primeiro céu, passou a primeira terra, mas olha os homens aqui. Eu vi o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha o versículo de número 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo já está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Sabe quem vai vencer e herdar? Isso aqui é herança de graça, é dado. O vencedor herdará todas essas coisas que Deus já fez. Quem sabe o que é vencedor? Vencedor é alguém que guerreou, vencedor é alguém que competiu, vencedor é alguém que lutou, vencedor é alguém que enfrentou os seus medos. Vencedor não é um desertor, vencedor não é um covarde, vencedor não é um capturado, vencedor não é uma pessoa que fugiu. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus falou: eu já fiz tudo isso, já está pronto, já é só chegar o tempo para você ver que existe. O vencedor, ele vai herdar tudo isso é dele. Por que ele foi vencedor? Porque ele não foi covarde. Porque quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, esse mundo não acaba bonito como alguém está pensando. Por que você acha que Jesus vem buscar o seu povo? Como diz a palavra, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que está vindo sobre a terra e sobre os moradores da terra, a Bíblia chega a dizer: ai dos moradores da terra. E por que isso não está acontecendo? Porque Deus ainda está edificando entre os frutos do ventre. Não está falando que é o fruto do ventre de alguém. Está falando gente que nasceu de gente. Deus tem gente dele aqui, que ele está edificando na vida deles. Ele falou: quando tudo terminar, este povo será minha herança. Eu serei Deus deles, e eles serão o meu povo, e nós vamos habitar junto, e não haverá mais luto, não haverá mais praga, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Eu lhes serei por Deus, eles me serão por povo, e Deus será visto face a face. É o que está dizendo a palavra.
E está dizendo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem é que vai herdar isso? O vencedor. Contra o que você lutou para vencer? Você lutou contra a carne, você lutou contra o diabo, você lutou contra o engano, você lutou contra o mundo, você fez de tudo para ficar firme e fiel a Deus, você lutou. Todos nós que estamos aqui vencemos algumas coisas para estar aqui. Naturalmente, se dependesse só de nós, nós não estaríamos aqui. Quem acredita nisso? Diga amém. Não estaríamos. Nós temos que enfrentar as nossas barreiras, os nossos obstáculos. E aqueles que tiveram medo de entrar na luta espiritual, tiveram medo de entregar a sua vida, tiveram medo de ser fiéis, olha, quanto a esses, a sua parte que lhes cabe é no lago de fogo. Em algum momento eles se amedrontaram, eles desistiram. Mas Jesus já avisou de antemão, olha, tudo já está feito. Sabe para quem que o Senhor dá enquanto dorme? Para os filhos do ventre. Você vai ver lá no Salmo 127, dizendo assim, olha, se o Senhor não estiver edificando uma vida, não importa o que ela está fazendo, isso é em vão. De estar sofrendo, se arrebentando, em vão vigia a sentinela. Agora, se o Senhor edificar uma vida, se o Senhor estiver edificando a sua vida, mesmo enquanto você dorme, o que Ele está fazendo por você, Ele está fazendo. Enquanto você dorme. Não depende de você, depende dEle. Lá os seus, o fruto do ventre é a sua herança. Os filhos é o seu galardão. Deus só tem aqui na terra filhos. Deus não tem aqui na terra escravos. Deus não tem aqui na terra prisioneiros. Deus não tem aqui na terra enganados. A Bíblia fala, aquele que reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e recebe como Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os filhos são de Deus e os frutos do ventre é a sua herança. Para esses, enquanto você dorme, Deus te dá. Apocalipse 21:3 está dizendo isso. E sabe para quanto tempo vai ser isso? Para sempre. Olha em Apocalipse, mais uma leitura. 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Se alguma vez você pensou assim, mas será que depois que Deus restaurar a terra, será que o homem não vai se rebelar contra Deus novamente, como fez Adão, e vai vir uma nova maldição? Não, Deus que é eterno e que viu a queda do homem, lá na eternidade passada, antes de criar os céus e a terra, Ele já olhou para a eternidade futura e já revelou para o anjo que revelou para João, que escreveu para nós e disse assim, olha, no novo céu e na nova terra, vai sair um rio do trono de Deus, e a água que brota debaixo do trono de Deus chama-se água da vida. As pessoas bebem dela e não morrem. Do lado do rio, de um e do outro, na praça, está a árvore da vida, aquela que Deus expulsou Adão do Éden depois que ele pecou, para que ele não vivesse eternamente no pecado. Agora, ele poderá comer da árvore da vida, e assim o homem não morrerá, ele viverá, por isso não haverá morte. E aí o Senhor já disse assim, olha, e não haverá mais maldição. Está se referindo à maldição do Éden. Quando o homem pecou e Deus o amaldiçoou e falou, maldito és tu, maldita é a tua descendência, maldita é a terra por tua causa. Agora, nessa nova geração de homens, não a partir de Adão, mas a partir de Cristo, não gerados pelo sangue, mas gerados pela fé, não gerados por Adão, mas gerados em Jesus, nessa nova humanidade que agora vai habitar a terra e céu será uma única igreja, uma única grei. Nessa nova humanidade não haverá morte.
e Deus será possível ser visto. Tal é a glória que os homens terão. Você pode imaginar o que é viver num paraíso desse, comparado com aqueles que o seu verme não morre e o seu fogo não apaga? Quem está me entendendo, diga amém. Sabe qual é a diferença? O homem com Deus e o homem sem Deus. Então, todas as vezes que você tirar Deus da tua vida, todas as vezes que você tirar Deus do teu caminho, todas as vezes que você colocar Deus em segundo plano, você tem que saber que esse é o seu destino. E eu não estou falando isso para te assustar. Pelo contrário, eu estou dizendo isso para você saber o quanto que Deus se importa com você. O quanto que Deus pensou em você. O quanto que Deus trabalha por você. Se você já pensou um dia, Deus não faz nada por mim, você não sabe a besteira que você pensou. Está dizendo, enquanto você dorme, Ele trabalha por você o tempo todo. O Salmo de número 8, sabe o que está escrito lá? É o salmista perguntando, Senhor, quem é o homem? Para que o Senhor se importe tanto com ele, porque o Senhor colocou toda a sua criação sob o seu domínio. Todas as estrelas do céu, todas as coisas criadas na terra, tudo, Senhor, lhe sujeitaste. Enquanto uma parte da humanidade termina de um modo horrível, monstruoso, horroroso, tem uma outra parte que termina reinando sobre o universo, sobre as galáxias, sobre as estrelas. Porque lá no Salmo 8, se você ler, vai dizer assim, olha, tudo que o Senhor criou, estrelas, luminares, no céu, na terra, no mar, tudo o Senhor lhe deu para governar. Quem é o homem? Por que o Senhor fez tanto por ele? E a continuação do texto vai dizer que Deus o encheu de honra, porque ele é a herança do Senhor. Tudo isso por causa de Cristo. É a conquista de Cristo. Você pensa que Jesus estava morrendo na cruz do Calvário para alguém cantar Jingle Bell para ele? Ou para alguém ficar chorando, ou para carregar uma cruz no peito? Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para que alguém produzisse a sua história num filme? Você acha que Deus estava maculando o seu próprio coração de um Deus tão poderoso, sofrendo a morte de seu filho por coisas medíocres? Havia no coração de Deus um projeto do tamanho de Deus, um amor do tamanho de Deus, uma honra que só Deus pode dar, uma glória, uma eternidade, uma vida jamais sonhada, uma vida jamais pensada. E por que o homem? Apocalipse diz assim, porque foi da sua vontade, porque o Senhor quis, porque o Senhor o amou, porque o Senhor de glória o encheu. Paulo chama de riquezas insondáveis. Deus não tinha que fazer isso, Deus não precisava fazer isso. Mas Deus amou a terra, amou o homem que ele criou, e destinou para o homem um destino glorioso em Cristo Jesus. Por isso, ele aceitou a morte do seu filho, aceitou a dor por amor de entregar o seu filho, para que um dia ele tivesse uma herança dessa grandeza no céu. Quem está me entendendo, diga amém. Se você é fruto do ventre, isso diz respeito a você. Essa promessa é tua. Deus está edificando vidas. Então não brinque com coisas sérias. Porque o destino de quem Deus não edificou é horrível. Não é como um zumbi dos filmes de ficção, que aparece horrível, comendo carne humana, monstruoso no momento, mas no outro momento tem a cura, ou então tem a morte e apaga. Não, ali fala de um estado de sofrimento eterno. Porque ele foi criado para existir em Deus, rompeu com Deus, portanto ele perdeu a glória de Deus e agora viverá sem Deus, e ali diz, o seu verme não morre, e o seu fogo não apaga. E o último versículo de Isaías diz assim, vocês verão isso e vão ficar horrorizados.
É horrível o fim do homem sem Deus. Então se torne um guerreiro, enfrente seus medos, enfrente seus obstáculos, enfrente suas barreiras, enfrente suas lutas. Lute por você, porque Deus já fez isso. Não brinque com as coisas de Deus, porque tudo isso está profetizado. Aqui, em Lucas 1:32, o último versículo que eu quero deixar com vocês, lá diz: o anjo Gabriel, falando para Maria, quando ela ainda ia engravidar de Jesus, falou: e esse menino, ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Queridos, eu ficaria aqui se eu marcasse muito tempo falando para vocês desse estado eterno, desse estado glorioso, de honra, de glória, que Deus, por amor, por misericórdia, destinou àqueles que serão salvos. Tudo isso é nosso. E tudo isso deixa de ser nosso, num piscar de olhos, se você romper com Deus. Por isso Deus não pode ser negociável na nossa vida. Quando você falar Deus, leve a sério. Se nós perdermos Deus, tudo que sobra é inútil. Você pode correr, você pode fazer o que você quiser. Falar, inútil será você comer o pão de dores, levantar de madrugada, dormir tarde. Tudo isso é em vão. Se o Senhor não estiver edificando na sua vida, tudo é perdido. Agora, se o Senhor estiver edificando na sua vida, durma. Quem me entendeu, diga amém. Durma. Salmo 46. Ainda que esse mundo vire de pernas para o ar, ainda que as águas rujam, ainda que os montes tremam, ainda que, o Senhor está no seu santo templo. Pode acontecer o que acontecer. Pode noticiar o que noticiar. Pode acontecer o que acontecer no céu, na terra e no inferno. Se o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está edificando na sua vida, viva em paz, durma em paz. O propósito de Deus na sua vida se cumprirá. E o destino de Deus para a sua vida é um destino glorioso. Não tem nada maior, nem nos céus e nem na terra, do que aquilo que Jesus conquistou. Porque diz que Deus fez convergir nele todas as coisas. Tudo que Deus criou, ele entregou a Cristo. E Cristo morreu pelos seus e levará os seus para Deus. E Paulo disse, nele nós fomos eleitos, nele nós fomos feito herança, para ele nós fomos edificados e com ele nós reinaremos. E a prova disso é que ele nos deu o seu Espírito. Ele não deu um anjo para acompanhar e falar, garanta a salvação dele. Ele falou, não, colocou dentro de nós o Espírito da promessa. É a penhora, é a garantia de que ele voltará para o resgate de vivos e mortos no dia da sua vinda. Amém, irmãos? E Deus nos abençoe em Cristo Jesus.